Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer a você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos estudando e meditando em torno da nossa espiritualidade. Então, convidamos você para fazermos a nossa prece inicial. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar essa verdade que nos liberta. Que o teu amor nos envolva, envolvendo todos que estão conectados conosco nesse instante. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Olha só, não exija dos outros qualidades que ainda não possui. Essa é uma frase de Chico Xavier, né? Para a gente não exigir dos outros qualidades que nós não possuímos. Essa frase, ela vamos dizer assim, endossada por Jesus, quando ele fala, né, que nós temos a mania de olhar o cisco no olho do outro com a trave no próprio olho, né? Então, a gente tem essa mania de olhar sempre para fora e não olhar para dentro, né? Então, exigindo dos outros qualidades e virtudes que nem nós ainda possuímos. Então, hoje nós vamos estar falando dessa arte de relacionar, né, dos relacionamentos de modo geral. Como que nós devemos lidar com as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, tem pessoas que dizem, olha, eu não suporto gente metida, eu não gosto de pessoas metidas. E aí, o que nós descobrimos estudando? Que pessoas metidas não gostam de pessoas metidas. Ou seja, se você enxerga no outro o que você detesta, na verdade, o outro é um espelho de você. Então, está dentro de nós esse defeito a ser extirpado. Quando André Luiz disse isso, eu fiquei questionando e achei muito estranho. E comecei a fazer a minha autoanálise e percebi que isso é verdade. Tudo aquilo que incomoda mais nos outros é o que mais você possui dentro de você e que você esconde de você mesmo, né? Então, é muito importante que a gente comece a ter essa ótica. Se eu olho uma pessoa e eu não gosto de determinada conduta dela, é porque eu também, né, no fundo, preciso mudar essa conduta e trabalhar isso em mim. Então, esse entendimento de que o outro vai sempre espelhar aquilo que nós estamos precisando mudar é muito importante. É fundamental na nossa desconstrução da ideia que nós temos de que o outro não presta porque ele tem esse ou aquele defeito. E se nós enxergamos esse ou aquele defeito no outro, é o defeito que nós temos enrustido dentro de nós mesmos. Nossa, aceitar isso, trabalhar isso é de uma importância capital. Então, voltando dentro daquela temática, né, que nós temos a mania de cobrar sempre do outro conduta, postura, e que nós não temos, né? Uma vez uma senhora disse, doutor Márcio, meu marido é uma anta. Eu disse, mas por quê? Ele levanta, nem me cumprimenta, vai saindo assim como se tivesse, sabe? Anta é que é assim, animal, não dá bom dia, não cumprimenta, né? Então, é muito difícil lidar com um marido desse. Eu disse, e você? Você o cumprimenta todos os dias? Ele, não, ele não me cumprimenta. Eu falei, então é anta com anta. Porque se você também tem essa postura, você está agindo igual. Então, se a gente quer, né, receber cumprimento, cumprimente, né? A gente é carente de afeto, né? E nós damos afeto. Porque Francisco de Assis diz, é dando que se recebe. Como que você vai receber o que você não dá? Você quer receber primeiro para dar depois? Não é assim que funciona, né? A ordem não é invertida, é recebendo que se dá. A ordem é dando que se recebe, é plantando que se colhe, né? E aí as pessoas têm a mania de colher sem plantar, de querer receber o que não, né? Então, se você sente que a pessoa é mal educada, qual deve ser a nossa conduta em relação a uma pessoa grosseira e mal educada? Ser gentil e ser educado com ela. Porque aí nós vamos fazer a diferença e nós vamos fazer com que ela mude de atitude.
Então, a atitude começa aonde? Dentro de nós. E ela vai ser o espelho, né? Tem até uma frase que você já conhece, que todos nós conhecemos, que é: gentileza gera gentileza. Se você é gentil, você vai receber gentileza. Eu vou até contar uma história para vocês que aconteceu comigo, muito interessante. Não no sentido de exaltar, mas no sentido de esclarecer esse tema que nós estamos abordando. Quando eu fazia medicina, né, eu morava no CPA e eu tinha que pegar ônibus todos os dias. E um dia eu estava na praça, ali perto da Voluntário da Pátria, esperando o ônibus que sobe a avenida do CPA para ir para o CPA. E aí, coincidentemente, eu estava com muitos livros, porque medicina exige você carregar, às vezes, livros pesados. Eu estava com uns livros pesados que eu tinha emprestado. E eu pensando, meu Deus, como que eu vou pegar esse ônibus superlotado, né? Mas, por sorte, o ônibus parou bem na minha frente. Quando ele abriu a porta, que eu fui entrar no ônibus para pisar, que eu pus o pé, veio um senhor, assim, bem forte e com uma bota enorme, pisou em cima do meu pé. Cara, mas foi uma dor violenta. Ele pisou e correu, porque ele estava querendo passar na frente. E ele entrou. Quando ele subiu, que ele viu que ele pisou no meu pé, ele deu uma virada e uma olhada rápida para mim, tipo assim, vamos ver se ele vai criar alguma encrenca. E olhou para mim com aquele ar de caçando briga, tipo assim, o que foi? Né? A hora que ele olhou para mim, eu falei, desculpa, eu atrapalhei o senhor a subir a escada. Ele tomou um choque, porque ele esperava que eu xingasse, né? E quando eu tive aquela atitude, eu nem sei por que eu tive, sabia? Porque eu não sou assim. Mas naquela hora eu agi daquele jeito. Talvez porque ele era grandão demais, fiquei com medo dele me bater, sei lá, né? Daí a covardia entra junto. Eu sei dizer que eu pedi desculpa para ele, falei, desculpa, eu atrapalhei o senhor a subir a escada. E aquele gesto de gentileza deixou ele constrangido, ele olhou assim, ele ficou desconcertado. Eu sei dizer que ele entrou rápido para dentro do ônibus, que ele queria sentar, por isso que ele estava desesperado, correndo. Aí ele chegou lá na frente e sentou. Aí eu entrei devagarinho, com meus livros todos, passei ali pela roleta ali, pela cobradora, e cheguei lá. Quando eu cheguei com os livros, ele levantou, entendeu? E disse, pode sentar. Olha que interessante, ele me ofereceu o lugar dele para me sentar. Aí eu falei, não, muito obrigado. Ele, senta. Eu disse, sim, senhor. Aí eu sentei. Coloquei os livros no colo e ele foi de pé do meu lado o tempo todo. Ele quis mostrar para mim o seguinte, você é gentil, eu sou mais que você. Você, né, pediu desculpa e eu ofereci o lugar. Olha que interessante. E todas as vezes que eu entrava no ônibus, que eu chegava e ele estava sentado, ele levantava e me dava o lugar. Olha que coisa interessante. E se eu tivesse agredido ele, né? Xingado ele batido em mim, eu batido nele e aquele rolo todo? Toda vez que eu entrasse no ônibus eu ia apanhar de novo, né? Hora que encontrasse com ele. Então era sempre gentileza gerando gentileza. Então o ser humano é assim, se nós tratarmos ele com gentileza, com amor, com carinho, ele vai devolver isso, é natural. O ser humano é assim, né? Nós somos assim. Então é muito importante que a gente entenda isso, né? E pare de exigir do outro condutas que nós ainda não temos, né? Esse é dando que se recebe de Francisco de Assis, eu acho que é fundamental em qualquer relacionamento, né, que nós temos. Nós precisamos disso, nós precisamos conversar, nós precisamos ter diálogo, nós precisamos compreender o outro antes de acusar, de julgar, de criticar, de exigir do outro uma conduta que a gente não tem, né? Então eu acho que isso é muito importante e eu acho que uma das coisas que mais faltam hoje no relacionamento humano, de um modo geral, chama-se respeito. As pessoas não se respeitam, porque principalmente os de dentro de casa. É interessante, respeita os de fora, trata bem as visitas, né, com maior respeito, com maior gentileza, e dentro de casa, brutalidade, falta de respeito, né? A pessoa, quando chega uma visita em casa, levanta para o outro sentar, vamos sentar, tal, naquela...
Pessoa de casa, ele corre e senta primeiro e o outro que fica de pé, né? Quer dizer, então eu acho que nós temos que começar a pensar nisso, né? E parar de cobrar o outro, né? E de entender que nós somos infelizes por causa da conduta dos outros. E a partir do momento que nós mudamos, o outro muda, né? Como nós já contamos algumas histórias aqui de pessoas que mudaram conduta a partir da sua mudança de mentalidade. Então vamos começar a ser mais fraternos, a ser mais gentis, a ter atitude de bondade, porque isso vai gerar no outro a bondade, né? E não só no relacionamento familiar, mas também profissional, no trabalho. Eu acho que nós temos que ter uma coisa que está assim muito deficiente na nossa sociedade hoje, que chama caráter, que chama postura ética, né? De educação, de sinceridade, de honestidade. Nós precisamos ser honestos, tá certo? Se a gente quer que o mundo seja honesto para conosco, nós temos que ser honestos para com os outros. Isso é fundamental. E aí a gente está tendo muita dificuldade de encontrar essas pessoas. As pessoas se vendem por dinheiro, né? Por melhor posição. Às vezes você treina um funcionário com maior carinho, com maior cuidado, e aí chega alguém e oferece uma quantia maior no salário e ela te abandona assim instantaneamente, sem nem pedir, nem cumprir aviso prévio, já vai te deixando na mão da noite para o dia, porque ela recebeu uma oferta melhor. Dentro do seu próprio trabalho, onde você treinou, capacitou, dentro da sua empresa, o outro vem e leva. Tanto quem levou não tem ética, não tem conduta moral, quanto aquele que abandonou o patrão. Então, eu acho que nós temos que começar a trabalhar esse campo em nós, né? Porque isso gera o que a gente chamaria de hombridade, né? De integridade, de pessoas íntegras, de pessoas realmente idôneas, como como costumamos falar. Infelizmente, a gente lida muito com moleque, porque as pessoas que tomam atitude levianas são consideradas moleques, né? No campo, nós exigimos muito pontualidade dos outros, mas nós não temos pontualidade conosco mesmo. Então, isso também é outro fator muito importante. E a questão de você honrar aquele compromisso. Você marcou, você tem que estar lá, né? Então, a gente vê que os profissionais não têm essa responsabilidade. Eu marquei a semana passada com um pedreiro que ele iria lá, eu deixei tudo, meus afazeres, e fui para esperá-lo, ele não apareceu simplesmente. Eu ligava o telefone fora de área, não atendia, né? Fiquei lá esperando quase 2 horas e o cidadão não apareceu, né? Depois eu ligo para ele, ele falou, eu esqueci que eu tinha marcado com o senhor, esqueci. E as pessoas não têm mais compromisso, né? Parece que nós estamos vivendo uma era assim do desrespeito, do descompromisso, da responsabilidade que as pessoas não têm. Então nós temos que resgatar isso no nosso relacionamento. Isso é muito importante. E para isso nós precisamos tomar esse cuidado, né, de anotar, de agendar, de considerar o outro, né? A gente fala tanto em respeito às diferenças, às desigualdades, né, ao racismo e tantas outras coisas, mas a gente acaba não respeitando, né, os nossos compromissos, as pessoas que nós amamos, que nós convivemos, e nós precisamos trabalhar essa questão. Em relação à religiosidade, não vamos nem tocar nesse assunto, porque a gente percebe que a religião não tem nada a ver com conduta, porque existem alguns religiosos que aparentemente são assim dóceis e maravilhosos, mas na essência, no dia a dia, no trato com as pessoas, são grosseiras e difíceis, né? Então não adianta a gente falar que tem essa ou aquela religião e, na verdade, não ter atitude cristã, porque o que caracteriza o cristão é a sua atitude, né? Não é a sua fala. Não adianta você falar bonito. Falar bonito, nós temos um monte de gente que fala bonito. Nós temos que ter atitude. E essas atitudes é que fazem realmente a diferença.
né? Não adianta você falar de paciência se você é totalmente impaciente. Não adianta você falar de honestidade se você é desonesto, né? Então nós precisamos falar aquilo que nós vivemos. Nós precisamos ser, né, aquilo que nós gostaríamos de ter como pessoas convivendo conosco ao nosso lado, não é? Então, outra questão que nós temos que abordar dentro dessa temática é a posição de culpar os outros pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, né, pelas nossas dificuldades. Então, eu sou assim porque o meu pai era assim, ele foi muito violento comigo, por isso que eu sou violenta. Não justifica. Não tem essa justificativa, não existe. Então, eu estou tentando o quê? Jogar a responsabilidade da minha grosseria ao meu pai. Quer dizer, tipo, ele que é culpado de eu ser grosso. Não. Se seu pai era grosso, você tem mais motivo para ser gentil, educado e diferente, já que você detestava isso tanto no seu pai, né? Então, ao invés de trabalhar isso em nós, a gente adota, a gente imita os nossos pais. Então, sair dessa condição de vítima, de terceirizar as nossas faltas, responsabilizando outras pessoas, nós temos que acabar com isso. E hoje tem um sentimento de vitimismo enorme, né? Eu nunca vi assim. Eu falo que nós estamos na era do mimimi. Você não pode olhar para o cara duro que ele já está chorando e já está estressado e já está, sabe, né? Uma coisa assim muito complicada. Então, não sei onde vai chegar os nossos relacionamentos, né? Eu brinco e falo que com relação às mulheres nós estamos vendo um problema sério nesse aspecto, né? Porque se você olhar muito, né, firme é assédio. Então eu já nem olho mais, quando passa uma mulher eu olho para o chão. Quando passa, né? Então aí eu estou achando que as mulheres vão ficar cada vez mais isoladas, porque há uma campanha tão grande nesse aspecto e os homens estão ficando com tanto medo, né, de ser preso, porque, né, a situação chegou no nível que eu acredito que não sei onde nós vamos parar com esse estado aí que nós atingimos, né? Mas é fundamental, gente, pararmos e olharmos para dentro de nós, né? Porque é nós que vamos gerar, né, tudo que existe, na verdade, em relação a tudo que está à nossa volta, principalmente na questão de exigir do outro o que o outro não tem, né? Eu vejo que a dona de casa, muitas vezes, ela exige muito, né, dos que estão dentro da casa. É uma cobrança muito grande, né? Você não lavou o copo, você não fez isso, você não fez aquilo. E essas cobranças desgastam muito, porque não era necessário, né? Não deveria ser necessário cobrança nenhuma, tinha que ser algo automático, né? Mas durante muitos anos a mulher assumiu todo o papel do lar, fazendo tudo. E eu acho que ela acabou colaborando para que nós fôssemos folgados. E principalmente os homens, né? Acha que a mulher tem que fazer tudo. Então essa cultura está mudando, né? Está invertendo e isso está sendo bom. Então eu tenho dó daqueles que ainda não entenderam que nós estamos numa outra era, né? E que a mulher não pode ser escravizada com o trabalho doméstico, que nós temos que fazer a nossa parte, né? Ainda bem que a minha mãe, eu fui educado num processo onde a gente lavava, passava, cozinhava, eu sei fazer tudo. Sei lavar, passar, cozinhar, costurar, sei fazer tudo. Porque a minha mãe dizia, eu não vou ter filho para me ficar fazendo coisa não. Cada um aqui vai ter um dia da semana. Então era um dia da semana que a gente tinha que lavar louça, outro dia tinha que lavar roupa e assim por diante. Então eu já tive uma formação boa nesse aspecto, né? E eu encontrei uma esposa que é bem similar à própria mãe, né? Põe a gente para fazer as coisas tudo. Então a gente não tem grande dificuldade nesse aspecto. Mas eu percebo que existe um processo de, vamos dizer assim, verdadeira escravização da mulher no campo doméstico, ainda numa cultura que precisa ser desconstruída, precisa ser, né? E com isso eu vejo
que muitas famílias estão se desfacelando em função disso, porque a mulher de hoje que trabalha fora, ela não é justo que ela tenha que trabalhar fora e chegue em casa cansada e ainda tenha que fazer tudo dentro de casa, né? Então nós temos que dividir as tarefas realmente e parar de exigir dela, né, aquilo que nós não estamos fazendo, que é a nossa parte, né? Então cada um tem que fazer a sua parte dentro desse contexto. E em relação aos nossos filhos, a mesma coisa, porque se a gente educa o filho dando tudo e oferecendo tudo na mão dele, ele vai ficar mal educado e vai querer que alguém coloque tudo na mão dele depois, né? E aí ele vai ter problema no relacionamento futuro. Por quê? Porque ele foi criado assim. Então eu falo que se tem muitos homens machistas, o culpado são as mamães que criaram esses filhos machistas e bastante avessos a trabalhos domésticos, né? Eu sou Darlene Fátima da Silva. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que somos tão exigentes com os outros? Porque, na verdade, o ser humano ele busca a perfeição, tanto nele próprio quanto nos outros, né? Mas ele quer primeiro que o outro seja perfeito e depois ele. Então esse é um erro muito grave, né, que nós cometemos. Exigir do outro o que nós não temos ainda para oferecer, né? Então, essa busca pela perfeição, ela é natural, faz parte, né, do processo evolutivo. Mas nós temos que realmente, antes de exigir do outro, nos auto-questionarmos se nós estamos fazendo a nossa parte, né, antes de exigir do outro. E, aliás, eu acho que do outro a gente não deve exigir nada. E até de nós mesmos nós devemos pega leve, porque se você for muito exigente com você mesmo, você acaba se tornando perfeccionista e com problemas, com certeza, né? Olá, eu me chamo Luana e eu gostaria de saber quais são os piores defeitos que uma pessoa pode possuir. Olha, essa pergunta ela é uma pergunta difícil, né, de responder, né? Mas eu diria assim que talvez um dos maiores defeitos que nós precisamos extinguir em nós é o egoísmo, né? Eu acho que o egoísmo é a chaga da humanidade. O dia que nós formos menos egoístas, nós com certeza conseguiremos conviver melhor, tudo vai realmente mudar. O egoísmo, segundo o Evangelho, ele é o pai e a mãe de quase todos os nossos defeitos, né? Tudo é gerado a partir do egoísmo. Então nós temos que trabalhar isso em nós, aprendendo a ser mais fraternos, a ser mais altruísta, a pensar no coletivo e não pensar só em si e no individual, só na sua família, né? Esse não é o caminho. Olá, meu nome é Gabriel e eu gostaria de saber o seguinte: qual é o defeito moral considerado o maior obstáculo do progresso do ser humano? É o egoísmo, né? Essa é a resposta para essa pergunta. E além do egoísmo, eu diria o egocentrismo, né? A vaidade, a arrogância, a prepotência. Eu acho que esses são defeitos que nós precisamos trabalhar, porque quanto mais ignorante um ser, mais arrogante e prepotente ele é. Quanto mais culto, quanto mais conhecedor ele é, mais humilde ele é. Então, a humildade é o apanágio dos grandes homens, que é o inverso do orgulho, né, da vaidade. Então, eu acho que a humildade ela é uma das virtudes que nós precisamos cultivar realmente em nós. Gente, os livros que nós recomendamos, né? O primeiro deles é O Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso. Nós temos também o livro dos Espíritos, que é fantástico e fala muito para nós sobre o tema que nós estamos abordando, e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que também é um livro maravilhoso que nos dá aí, né, mensagens extraordinárias. Eu recomendo porque dá uma base para a gente avançar. Gente, vamos aos nossos avisos. Um dos nossos avisos é em relação ao lar de Amparo Eurípides Bassanufo, que atende pessoas com depressão, tentativa de suicídio, síndrome do pânico e outros transtornos de ordem emocional. Totalmente gratuito,
vale a pena. Então entre em contato com a gente. Se você que conhece alguém com depressão, alguém que está triste, alguém que está vivendo um momento difícil, né? Faça isso e nos ajude a salvar uma vida. O outro aviso é em relação ao nosso bazar. Nós temos um bazar que atende na periferia e que você doando roupa, calçado, utensílios, móveis, você está colaborando para que a gente repasse isso para as nossas famílias carentes num preço bem simbólico e bem acessível. Temos também um outro aviso, a nossa Concafras, que vai acontecer, né? Agora, início de fevereiro. Vai ser em Palmas e nós estamos convidando você para participar conosco. Nós temos uma caravana que vai para Palmas durante todo o carnaval. Nós vamos estar lá trabalhando no bem, fazendo o bem, estudando no bem, um trabalho extraordinário, tá? É a confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, que vai acontecer em 2 cidades do Brasil agora, no ano que, né, em fevereiro, que vai ser em Paracatu e Palmas. Então nós estamos indo para Palmas, nós aqui de Mato Grosso. O outro aviso é em relação à Escola de Estudos Espíritas, gente. Vamos estudar. É muito importante. Acontece sábado, das 17h30 às 20h30, um horário morto, que você não faz nada. Você não vai numa festa, né? Antes das 8h30 e até às 5h30 você já fez tudo que a gente tem que fazer dentro de casa. Então, ó, vale a pena, é um horário tranquilo, né? Vamos estudar, nós temos lá vários cursos totalmente gratuitos, vem estudar conosco. Eu dou o curso Noções Básicas, você vai estudar junto com a gente, tá? Vamos participar desse estudo, totalmente gratuito, não paga nada. Ser
Coração, São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Gente, temos aqui a grata satisfação de ter o Ottoni conosco, um companheiro, amigo, irmão, né, de batalha, que esteve conosco durante muitos anos no Vantuil trabalhando, que agora está em Cáceres, né, Ottoni? Fazendo um trabalho maravilhoso. Então, seja bem-vindo, Ottoni, ao nosso programa. Um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Márcio. Para a gente é uma honra participar desse programa que a gente viu nascer e que tem consolado tantos corações aí no estado de Mato Grosso. Que já vai fazer 7 anos, né? 7 anos, é isso aí. Para a gente é uma honra, né? E agradecer o convite e nos colocar à disposição sempre que precisar. Bacana. Ottoni, e aí você viu a gente falando aí sobre essa questão, né? Essa mania que a gente tem de exigir do outro qualidade que a gente ainda não possui, né? Como que você vê isso aí na sua área de atuação? Isso acontece muito no quartel, porque o Ottoni é militar, né? Você vê muito isso, Ottoni? Como é que fica essa coisa do... Então, Márcio, vamos lá. Eu ouvi sua explanação e fiquei pensando assim, cara, o que eu vou poder acrescentar mais? O Márcio já falou tudo. Mas assim, eu dividiria esse tema em 3 perspectivas, né? Então, a primeira, uma perspectiva decorrente de uma lei divina, que está lá no Livro dos Espíritos, né, que é a lei de sociedade. Então, não tem como, na realidade, eu só vou perceber essa dificuldade na relação porque eu sou, de alguma forma, impulsionado para essa vida em sociedade. Então, não tem como a gente abrir mão disso, né? Por mais que se mostre-se muito difícil, a gente percebe que tem pessoas que têm fobia social e tem uma dificuldade muito grande de se relacionar. Mas assim, o nosso crescimento está nessa convivência, né? O segundo aspecto é o seguinte, eu imagino que ninguém, quando era criança, sonhou, quando adulto, a ser uma pessoa azeda, mal-humorada, que maltrata, que exige, que não é indulgente,
com as falhas das pessoas, né? Porque esse tema ele é muito amplo, então eu posso estar assistindo uma reportagem aqui de alguém e descer a lenha, né? Descer a lenha, que é um hábito, aliás, que a família brasileira vem utilizando há muitos e muitos séculos, que é importante a gente repensar isso. E o terceiro aspecto, não menos importante, é o aspecto da educação. O aspecto assim, da educação dos próprios pais em relação aos filhos. Porque olha que interessante, né? Você não exigir do seu filho aquilo que você não faz, né? Então, assim, muita gente procura aí bastante especialistas e tal para lidar com essa questão da educação de filhos. A gente vê muita gente reclamando, eu e a Diana, nós somos pais de 3, já somos avós, né? E realmente é um desafio, mas eu diria, pegando carona nesse tema seu, que a maior dificuldade de educar um filho é você se melhorar enquanto pai, enquanto mãe, para você oferecer o que é melhor, até para que você não precise exigir. Eu acho que o mais delicado nessa frase aí é o verbo exigir. Né? Porque quem somos nós para exigir qualquer coisa de quem quer que seja? Não é? Se o Cristo, que foi a única criatura perfeita que passou pela terra, não exigiu nada de ninguém, quem somos nós para exigir? Então, talvez o mais delicado aí, contrariando o Evangelho, seja esse verbo exigir. Mas encontrar esse tema assim, de você se melhorar e oferecer para o mundo. Aí, trazer para a nossa profissão. É uma profissão que o relacionamento ele é bem intenso, porque você passa situações assim bem difíceis do ponto de vista emocional, onde você olha para o lado e você conta com aquelas pessoas. Então você desenvolve ali uma irmandade. E aí quando você tem essa intimidade, aí o negócio fica mais delicado, né? Mais delicado. Eu estava vendo você falar ali, porque a gente é bom com quem é de fora, mas aí com quem é de dentro. Parece que nós temos assim uma tolerância com todas as pessoas à nossa volta. E quem convive com a gente, essa tolerância está sempre baixa. Porque inconscientemente você fala, poxa, mas eu já dou tanto, eu já dou tanto espaço, dou tanto tempo, eu moro com essa pessoa, né? E aí a pessoa que você está conhecendo, ou que você não tem tanto convívio, parece que o seu nível de tolerância ele é maior. E aí você, às vezes, acaba aceitando coisas que nunca, jamais você aceitaria de quem você convive. Mas, assim, é um tema que dá, assim, se a gente ficasse vários programas falando sobre esse tema, a gente ainda teria dificuldade. Muita coisa, né? Muita coisa. Você me lembrou de um tema muito interessante, que eu estava indo levar as crianças minhas no circo, e aí, na minha frente, tinha um senhor com uma menininha, a filhinha dele. Aí, ele chegou no caixa para pagar e a moça disse, não, ela não precisa pagar, não, porque só paga acima de 7 anos. Aí ele disse, não, mas ela tem 7 anos, ela já fez 7 anos, foi ontem. Aí a menininha, eu já tenho 7 anos, eu quero pagar. Então ele pagou direitinho e a hora que eu cheguei lá, eu olhei para ele e falei, cara, eu gostei daquela atitude sua, né? Porque você podia ter falado que ela é menor e não ter pago, porque a dona já falou, ela não paga porque ela é menor, né? E aí ele falou, olha, você acha que por causa de R$10 eu ia ensinar minha filha a ser corrupta e ladrona? De maneira nenhuma, né? Então é aquilo que você falou em relação à educação, né? E eu fico imaginando, né, quantos pais desses faltaram na vida de muitos brasileiros hoje, né? Meu Deus, parece que vivemos a era da corrupção, gente. O que é isso? Que coisa triste. Que coisa triste. Está faltando pai desse na terra. Está faltando mais pai para ensinar esses filhos a não ser desonesto, né? Porque a desonestidade parece que ficou sendo a moda do brasileiro de um modo geral, né? E a gente vive um negócio assim delicado, Márcio, que é com relação às mídias sociais. Então, assim, a espiritualidade permitiu que a Terra tivesse tecnologia para que nada ficasse mais encoberto, né? Até porque a verdade ela precisa vir à tona. E aí o que acontece? Qualquer coisa que acontece no mundo, em questão de segundos, está nas mídias sociais. E aí a gente vê assim, um monte de ataque, de comentário, de etc. e tal. Mas assim, eu penso que a grande reflexão com essa temática
é justamente o que eu, o que você, o que cada um de nós vai fazer com essa recomendação. Porque assim, a gente vê muita gente, sabe, leão de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, mas não consegue obedecer uma fila. O cara vai na padaria, na hora de comprar o pão, ele quer tirar uma vantagem ali de fila para poder passar na frente dos outros. Tá? Uma cultura, né? E aí para a gente crescer enquanto sociedade, implantar na Terra uma cultura de paz, de respeito às diferenças, de tolerância, isso necessariamente vai passar por cada um de nós. Né? E a gente precisa fazer a nossa parte. E é um processo educacional, né? Eu estava vendo um comentário de um amigo que foi, se eu não me engano, da Dinamarca, olha que interessante, e ele dizendo o seguinte, que quando ele foi para esse evento, quando ele chegou lá, ele viu que, ele chegou relativamente cedo, ele viu que os carros que chegavam cedo paravam todos longe da porta do auditório. Ele falou, nossa, interessante, no Brasil é o contrário, quem chega primeiro pega a porta, né? E aí ele viu que todo mundo estava estacionando longe da porta, ele ficou até com medo, falou, também não vou estacionar lá, porque lá deve ser um lugar proibido. Aí ele chegou lá e perguntou para o amigo, falou, escuta, por que eles estacionam sempre longe? Você chegou primeiro, por que eles estacionam no Brasil? É diferente. Ele falou, olha, é porque quem chega atrasado tem que ter lugar mais perto para ele não atrasar aqui dentro. Então a gente deixa os lugares, para quem vai chegar atrasado, os melhores lugares. Olha que cultura! Olha que coisa linda isso, né? Aqui no Brasil, meu amigo, que isso? Ele chega, ele é o primeiro a estacionar porque ele chegou na frente. E quem chegou por último que se dane, que fica, já está atrasado, fica mais atrasado ainda. Então, você percebe, como você colocou bem, é uma cultura, né? Que está impregnada no ser de querer levar vantagem em tudo. Isso aí é alguma coisa assim muito, né? Que está relacionado com aquela questão de você estar fazendo aos outros o que gostaria que você fizesse, né? É a máxima do Cristo, né? É a máxima do Evangelho de Jesus, não é? Então, eu percebo que nós precisamos rever muita coisa nesse aspecto, né, Otto? De estar tomando esse cuidado aí de ser essencialmente bom, porque eu acho isso como um gesto de bondade, de educação, de cultura totalmente diferente. A gente percebe assim, os alertas da espiritualidade, né? Nós passamos aí um processo enquanto coletividade mundial, que foi a pandemia, e que trouxe assim, um grande ensinamento para nós no quesito convivência, né? Relacionamento interpessoal. Conviver com o diferente, respeitar filas, aglomerações, as recomendações da área sanitária, né? Você usar máscara, luva, respeitar os distanciamentos. Então foi algo assim que sacudiu o planeta Terra e trouxe um pouco mais de disciplina para nós. Mas assim, o que eu me preocupo, Márcio, é justamente a dificuldade que as pessoas têm de se adaptar aos ambientes. Sabe, como que, assim, não, eu quero que a minha vontade prevaleça e se não tiver bom para mim, então eu não vou participar de mais nada, mesmo que seja um grupo interessante para aquela pessoa, ele simplesmente abre mão disso, né? E como que é importante a gente buscar ajuda, buscar ajuda porque, poxa, e a gente vê isso aí em todos os campos, nos templos religiosos, aonde ainda tem uma cultura muito grande do exterior, né? Então, a preocupação muito grande, por exemplo, com a imagem, o que os outros vão pensar. E eu acompanhei um grupo em Cáceres muito interessante, um grupo de autoajuda. E até o jeito deles sentarem, sabe? O camarada senta em roda, não tem patamar mais alto, mais elevado, né? E aí eles começam a falar das dificuldades. E aí começa a falar das dificuldades e como que eles enfrentaram aquelas dificuldades, aqueles que já estão há mais tempo. E aí percebe assim como que aquilo cria um laço e dá-se uma força muito grande para quem está tentando melhorar, sabe? É diferente de um cristianismo que fala, ó, se você não melhorar isso, você está fora.
Algo que foi construído por pessoas, porque Jesus não falou isso em lugar nenhum. Nunca disse, né? Aliás, todas as pessoas que chegaram ao Cristo, ele acolheu. Todas. Foi muito criticado por isso, né? Sim. Conseguiram deturpar, né, Otto? Totalmente o cristianismo. É uma tristeza, né? A igreja deturpou o cristianismo, essa que é a grande verdade. Eu fico até preocupado de fazer uma afirmação dessa, porque quem garante que eu não fui um papa lá atrás e que fui o principal protagonista desse processo? Mas eu digo a você que isso aconteceu mesmo sabendo que eu fui. Entendeu? Mesmo sabendo que eu fui. Por quê? Erramos. Né? É óbvio que eu não posso recriminar a igreja nem julgar. Não é questão de julgamento, mas é questão de fato ter acontecido isso, né? De deturpar o cristianismo e criar mecanismo de seleção, entendeu? De bom, de mal, esse vai para o céu, esse vai para o inferno. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, eu não vim para os sãos, vim para os doentes, aí de repente como você não vai acolher esses, né? E assim, a frase do Chico, ela é bem legal porque o Chico, certa feita, foi perguntado justamente sobre religião. E aí ele comenta que se no Espiritismo tivesse, fora do Espiritismo não haveria salvação, ele não seria espírita. Então, como tinha caridade, aí sim, porque o que se refere à caridade é o que parte do Cristo. Inclui todo mundo, qualquer pessoa tem condição. Inclusive nessa temática nossa de agora, que é um dos pilares, que é a indulgência. Você ser tolerante, ser paciente, acolher, não julgar, né? Evitar jogar isso para todos os cantos aí, né? Então é algo que está ao nosso alcance. E como o exemplo que você deu aí foi bem didático, né? Do ônibus, que é um ponto de convivência ali, mais tumultuado, cada um está no seu horário, tem uns que estão mais atrasados, carregando um volume maior de coisas e tal, e aquele balançado do ônibus, e um vai caindo e tal, e aquele tumulto, enfim. Fome, o cansaço, o sono, isso aí eleva o nível de estresse, né? Então, tudo isso aí vai comprometer esse relacionamento saudável, né? Esse relacionamento saudável. Mas assim, como que a caridade ela é importante? Principalmente assim, para a gente se desarmar, sabe? Mas, poxa, quantas pessoas já morreram no trânsito? Um negócio assim que, poxa, você entrou, eu posso dar uma buzinada para evitar o acidente? Às vezes você não está vendo o meu carro, beleza. Poxa, mas resolveu, acabou. Quantas pessoas morreram no trânsito, né? Enfim, e às vezes aquele que mata é o que mais desobedece regra de trânsito. Está dentro desse contexto que a gente está falando. Né? Então, assim, a gente precisa realmente buscar ajuda, as famílias precisam trazer Jesus mais para a sua mesa. Né? Agora, nessa reflexão que você falou sobre fora da caridade na salvação, eu ainda tenho uma ressalva maior ainda. Eu não gosto da palavra fora, porque fora para mim dá a sensação de exclusão, entendeu? Eu acho que, na verdade, porque já existia essa frase no catolicismo, fora da igreja não há salvação. Isso está dentro dos postulados da igreja católica. Então, os espíritos colocaram a palavra caridade para não criar nenhuma, fora da caridade não é salvação. A frase que eu gosto, se a gente tivesse que usar esse fora para alguma coisa, eu diria o seguinte: fora da educação não é evolução, é diferente. Então, é preciso se autoeducar, é preciso de educação para ver evolução. Aí tudo bem, né? Mas assim, eu não gosto da palavra fora, porque dá a ideia de exclusão e, como você disse muito bem, Jesus não excluiu ninguém, nunca excluiu ninguém. Né? Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com esses julgamentos, né, que nós fazemos e essas condenações, né, dos outros. E você estava falando, eu lembrei de uma coisa, do perfeccionismo. As pessoas perfeccionistas, elas sofrem muito. Né? Ela se mata. Ela exige tanto de si mesma, do jeito que ela exige do outro, ela exige dela.
Você entendeu? Por isso que Jesus diz, na medida em que julgardes, será julgado. Porque você é que julga você mesmo, é ou não é? Então ele se autocondena, entendeu? Então ele é tão exigente com o outro, do jeito que ele é exigente com o outro, ele vai ser exigente consigo. Por isso que no Pai Nosso é perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Porque na verdade quando você está perdoando o outro, você está perdoando você mesmo, entendeu? Então nós precisamos rever esse conceito, né? E entender isso, que antes de tudo, nós não devemos exigir perfeição de ninguém. Aliás, você falou muito bem, eu não gosto nem dessa palavra exigir, entendeu? Pedir perfeição de ninguém, né? Por quê? Porque nós não somos perfeitos, entendeu? Então, eu acho que assim, nesse sentido, eu vejo que tem, assim, não querendo falar mal das mulheres de novo, mas as mulheres são mais exigentes que os homens, no sentido de perfeccionismo. Elas querem tudo certinho. Se não tiver tudo certinho, para elas ficam insatisfeitas. Por isso que estão ficando muitas sozinhas. Porque o homem é um lambão, não sabe... Você vai lavar uma louça, você acaba de lavar, você fala, não sabe lavar louça? Entendeu? Você fala, poxa, eu tentei fazer um esforço aqui, mas lavou e não enxugou? Aí você lava e enxuga. Mas lavou, enxugou e não guardou? Então, é uma exigência muito grande, você entendeu? Então, fica difícil, né? A convivência fica difícil, porque as pessoas perfeccionistas, nem ela suporta ela mesma, sabia? Porque ela se sente insatisfeita, sempre, Otton, né? É uma pessoa que está sempre infeliz, porque está sempre algo errado, entendeu? Uma vez eu fui trabalhar com uma perfeccionista, né? E ela falou assim, não, mas eu não, se for para fazer mal feito, igual muitas pessoas fazem, dando dica, dando indireta para mim, eu nem faço. Porque se eu tiver que fazer, é bem feito. Eu falei, meu anjo, você sabe como você foi feita? Seu corpo, você tem ideia? Ela falou assim, como assim? Eu falei, você surgiu de duas melecas. Uma meleca do seu pai e uma meleca da sua mãe. E essa meleca foi se embolando e virou essa coisa aí que é você, maravilhosa. Então, por que você fica com essa exigência de querer tudo perfeito de imediato? Você entendeu? Eu faço mal feito, mas faço. Então, eu acho que nós temos que mudar esse slogan de faça pouco, mas faça bem feito. Não, faça muito, nem que for mal feito, mas faça, né? Vamos fazer e parar de criticar os outros, porque as coisas vão se formando devagarinho, né? Esse vaso não chegou assim de repente, né? Primeiro veio o vaso, depois a terra, depois a pedra, depois a planta, tudo, cada um tem, é um processo. E o perfeccionista, ele quer tudo pronto, ele quer tudo perfeito, né? Para ontem, né? Para ontem, esse é outro problema, é para ontem. Então ele sofre muito, né? Então exigir perfeição aonde no mundo igual ao nosso é brincadeira, né, Otton? Aí é difícil. Assim, ó, quem está nos assistindo aí, eu acho que tem que pensar o seguinte, nós somos espíritos milenares, ainda estamos em um mundo de provas e expiações, tem muita coisa que a gente gostaria, que já está no nosso consciente, assim, eu gostaria de ser desse jeito, ou estar nessa situação e tal. Mas assim, você ainda não encontrou as ferramentas dentro de você para chegar nesse estágio. Não se preocupe, na realidade o importante é a gente estar se movimentando, né, nessa direção. E buscar ajuda, né? Não dá para você conduzir sua vida do mesmo jeito e querendo resultado diferente. É impossível isso, né? Então, buscar aí, o ano está começando. Não posso falar isso. Tá, pode, janeiro, pode falar. Pode repetir, ela corta. O ano está começando, então a gente tem mais aí 12 meses para você tocar. E você tem uma senha na mão, daqui a pouco a espiritualidade vai te convocar, né? Então, assim, que a gente aproveite, como o Márcio falou muito bem, nos cursos aí que a gente tem feito, uma das frases de bastante impacto lá é quem tem poder, quem age, né? Então, às vezes a gente fica idealizando um monte de coisa e tal, e não faz. Então, precisamos agir. Caminhar na direção daquilo que você espera desse ano. É isso mesmo. Otton, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que foi muito bom, bacana, né? E queremos agradecer a você por estarmos juntos. Nosso programa continua. Queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade que tivemos junto. Agradecer o Otton e agradecer, enfim, todos vocês que estão sempre conectados conosco. E convidarmos a fazermos a nossa prece de encerramento e a fluidificação das nossas águas.
Deus de amor e bondade, coloque nessas águas, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, não só que cura o corpo, mas que cure a alma, trazendo-nos paz, equilíbrio, paciência, resignação, coragem, saúde e esperança. Obrigado, Senhor, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.